Olá, Márcia. A primeira a chegar, minha convidada foi a primeira a chegar. Muito bom, Márcia. Seja bem-vindo. Já vou te chamar aí. Nuno Coffee entrando. Seja bem-vindo, Nuno, Luiz, Thaís Lino. Nuno, boa noite de Portugal. Uau, show de bola, Bruno. Nuno, eu tenho um filho de um amigo aqui em São Paulo que chama Nuno também. Legal, Nuno Coffee, alguma coisa ligada a café aí. Maximum Safe. Pauta em paralelo, nossa, quanto nome complicado aqui hoje. Luiz Andrade, legal pessoal, sejam muito bem-vindos, mais uma live aí de entrevista, dessa vez entrevistando aí a Márcia Velita, que é uma grande coach, para a gente saber um pouco mais da história de ser coach, como é a vida de um coach, principalmente de um coach de carreira. Então eu vou chamar aqui a nossa convidada, um minutinho só. Já te acionei aí, já te chamei aí. Márcia conectando. Oi! Oi, Márcia! Tudo bom, amiga? Tudo ótimo. Vocês estão me ouvindo? Acho que tá, né? Se não Estamos ouvindo, tiver, amor. Você vocês está me me ouvindo falam. porque você Eu respondeu? tô. Eu tô. Tudo bem? Tudo bem, graças a Obrigado pela Deus. oportunidade. Estou muito Imagina, um feliz de estar grande, participando dessa live, muito mesmo. ah, é E um grande assim, prazer. espero poder contribuir com as pessoas. Chamei um monte de gente. Já vi que Epa, tem aí é gente que eu bom. conheço que está aí. Obrigado, É, galera. o coraçãozinho está subindo. É, que lindo, né? A turma está aí. Que bom, Márcia, né? uma dúvida Oi. só sobre seu sobrenome. Ah, Velita? eu sei. É o Welita e é nome. Ah, meu Deus, É Márcia Márcia Welly. Welita, é nome composto. Caramba, então mil desculpas aqui porque eu falei errado. Imagina, Então, fica Márcia Welly. tranquila. Tem mais gente que já fez essa Normal. confusão? É normal? Então tá bom. Eu já fui Valita, Willita, Milita, tudo que você puder imaginar, mas eu falei, não, não sou sócia da Valita, mas tá tudo Vale. certo. Mas se eles quiserem me patrocinar, contratar, tá Patrocinar, tudo né? bem. É mais barato, né? É, realmente. Obrigada. Estou muito Ah, mas feliz, que viu, de estar legal, aqui. Obrigada pela que bom, que bom. Eu oportunidade, que de estou feliz de verdade. você estar disponibilizando seu tempo aqui para a gente bater um papo aqui Tá super bom. importante e que eu sei que Sim, impacta a vida de muitas pessoas, né? Para verdade. que Uhum, as nossas histórias de vidas, elas são assim muito impactantes para as outras é pessoas. verdade. É Às vezes, muito verdade. mais que um conhecimento específico ou técnico que a gente tem, né? A nossa história de vida, às vezes, né? Eu lembro que quando eu comecei nesse mundo do conhecimento, uma das coisas que eu olhava muito era, eu ia nas livrarias, dava uma folhada nos livros, e Ah, a primeira coisa que eu fazia, se o livro tivesse aquela orelha no final que tinha a nota sobre o autor, eu começava uhum, por ali, eu lia ali o autor, depois eu sim. lia a introdução do livro para entender sobre o livro e sobre o autor, para entender a Ah, vida, a história do autor, porque eu queria chegar lá. Eu queria ter um é livro verdade. publicado, então eu queria entender o caminho. Então, muito mais que o É, conhecimento, eu acho que as histórias ajudam bastante, as histórias de é vida ajudam verdade. bastante. É verdade, é verdade. Bom, falando em história, quem que é a Márcia Quem é a Márcia Welita? Welita, né? Quem é a Márcia Welita? Conta um pouquinho para nós da tua história, mano. Bem, enquanto profissional, eu sou administradora por formação, tá? Então, eu fiz comércio exterior, a minha primeira formação, e depois eu sempre quis dar aula, e graças a Deus eu consegui fazer o meu mestrado, e nesse caminho eu consegui fazer o mestrado, e hoje eu sou professora universitária, né? Teu E como mestrado foi no professora, qual área? gestão e negócios. Ah, gestão e negócios. Tá. Toda essa parte de gestão em negócios, então eu dou aula de estratégia, de gestão de pessoas, de marketing, sistema de informação, empreendedorismo, o que vier. Porque professor, o que tem é uma coisa que eu descobri que eu sou autodidata, né? Dando É, aula, é. porque a ementa vem, não tem um curso para ser professor universitário, a ementa vem, o coordenador passa e fala, faz aí. Aí você fala, oi! E aí Vou você correr atrás, descobre tem que montar. que você é autodidata. Então, como professora de graduação e pós, hoje eu dou aula só em pós-graduação, até por causa da minha agenda, porque a graduação ela é fixa, e mais eu fiquei 7 anos na graduação direto, assim, dando aula quase todo dia. Depois eu comecei e Puxa, fiquei
em pós. Hoje eu sou professora convidada de faculdades, né? Então, quando tem as disciplinas específicas que eu dou aula, eles me convidam, vou lá, faço o módulo e aí vai. Até porque eu adoro estar na sala de aula e é uma troca muito boa. E como eu estou na sala de aula e falando de pessoas que estão buscando aperfeiçoamento de carreira, principalmente o pessoal que está na pós, né? Então é outro nicho. E aí, conforme eu fui crescendo, eu trabalho também, eu estou no mundo corporativo, aí veio a oportunidade, plano de desenvolvimento individual, seu próximo passo é liderança. Ah, legal, pá, o que eu vou fazer, né? Aí comecei a procurar curso, e aí eu falei, eu não quero ser só mais um líder, porque hoje o que eu vejo, até a minha experiência nas mentorias, né, é que a gente tem gestores de resultado e processos. A gente tem que começar a ter gestores de pessoas. E aí eu falei, não, eu não vou ser mais uma que fica lá, põe indicador, bateu a meta, não bateu a meta. Falei, não, eu quero ser diferente. E aí foi quando o coach entrou na minha vida. E só que, na realidade, eu achei que, assim, sinceramente, fazer um coach só para ser líder era muito pouco. Eu acho que Deus tinha muito mais coisas para mim. E aí, é o que eu falo, assim, eu fiz o curso e, nossa, eu falo que saiu... Foi a formação? Eu fiz no IBC, com o José Roberto Marques. Legal, você fez com o Zé no IBC. Eu fiz com o Zé, exato. Ainda as turmas eram pequenininhas, 2016. Era bem pequenininho, então era aconchegante e tal, né? Mas foi fantástico, assim. Aí eu falo que foi saiu... Foi com o próprio Zé mesmo, né? Foi com o Zé. Eu tive sorte. Hoje o Amarildo que dá, né? O Zé é um grande amigo, eu gosto muito dele. As formações, mas o Zé, eu tive sorte de estar lá juntinho dele. Eu já fiz outros também. Esse ano eu tenho mais 2 para fazer lá também, porque não para, né? A vida... Depois que você entra nesse mundo, já era, esquece. E aí, nerd uma vez, nerd a vida inteira. E aí eu fiz o curso, e aí, graças a Deus, outras oportunidades foram chegando, só que eu não tinha nichado. E aí eu falei, eu não vou ser coach de emagrecimento, nem de casal, não dou conta nem da minha vida, vou dar conta, né, de casal dos outros, não. O que eu vou ser? Aí, olha que coisa, como o Maurício entrou na minha vida, que isso é importante, gente. Eu tô lá, de férias, julho, eu tenho um filho de 15 anos, e ele tava naquela, o que eu vou ser quando crescer, né? Só que eu falo pra ele, você não vai ser nada porque você já é, você só vai escolher o que vai levar a sua vida. E aí eu tô no meu quarto aqui em casa, uma zona, tirando coisas, né, pra limpar, e eu deixo... Porque se eu vou no banheiro, eu levo o celular, tô ouvindo uma palestra, né? Não tem. E aí quem tá em casa tem que ouvir. Eu sei como é que é. Às vezes minha esposa vai falar assim, Maurício, tira esse fone do ouvido, eu quero falar. Exato. Com você. A gente é tudo louco, né? Fala, nossa, vocês são tudo doido. Não, mas não tem jeito. Aí, então tá tudo certo, tamo junto. Aí o notebook tava ligado, assim, eu tava assistindo uma palestra, e nisso meu filho entrou no quarto. Eu nem sei se ele tá me assistindo, eu espero que sim, né, filho, por favor. E aí, prestigiar a mamãe, né? Tá como Mate Rocha, né? Então, e aí Mateus. ele... É Matheus Rocha. E aí ele entrou no quarto e falou assim, mãe, eu já sei o que eu quero ser. Nisso veio a sua propaganda, Maurício, no YouTube. É mesmo? Aí eu olhei pro meu filho, olhei pra propaganda, então, ó, pode impulsionar que dá certo, tá? Bota lá para promover que dá certo. Olha aí só eu olhei, aí veio a chamada coach de carreira. Na verdade era o projeto vocacional, tal. E aí eu olhei para o meu filho e falei, filho, é isso? Eu falei, caramba, como? E aí ele falou, mãe, já sei. Eu falei, então você já sabe o que você quer para tua vida, para tua carreira. E aí, foi muito assim, foi tipo, aí ele entrou, veio a tua propaganda, aí eu parei. Falei, você estava fazendo uma promoção, alguma coisa do tipo, tal, era online. E aí eu precisava fazer rápido. Nossa, eu comprei o curso assim, sem pensar. Falei, é isso. E aí uma das coisas que... Aí eu fui estudar física quântica e é uma coisa louca, né? Já era, né? Então, e eu falo que o grande responsável por eu ter decidido o meu nicho, que estava na minha frente, né? Mas Deus foi lá e usou meu filho e falou, tá aqui. É isso que você tem que ser. Então, eu sou coach de carreira e ele é um dos grandes responsáveis por eu ter escolhido o segmento hoje que eu atuo. E o que foi mais legal... Você fez a formação com a gente em coach de carreira? Né? Fiz, e agora estou terminando o Master Coach. E aí, o que aconteceu?
assim, isso é uma das coisas que para quem estiver ouvindo e até para quem, será que eu faço, será que eu não faço? Quando você decide o que você quer na sua vida, as coisas vêm. E quando eu decidi que eu queria ser coach de carreira, e aí eu nichei mais ainda do mundo corporativo, né? Porque eu estou no mundo corporativo, então... Você hoje trabalha numa empresa, você... Eu trabalho numa empresa. Então, E é o meu grande laboratório. É o teu grande laboratório. Então, você mantém a empresa e mais os atendimentos. Sim, os atendimentos, treinamento. E aí é sábado, domingo, feriado, né? O que tiver. Entendi. Então, já atendi de domingo o dia inteiro. Na empresa, em que área que você está especificamente? No RH? Eu atuo em governança, que é o meu mestrado. Que em legal. Governança que eu fiz. Eu faço toda a parte de gestão de contratos e a parte de governança. Graças a Deus eu tive a sorte aí de atuar. É uma coisa que eu amo, governança corporativa. E assim, é uma coisa que está super, com tudo que aconteceu no Brasil. Sim. E assim, super agora com essas... Né? Risco, compliance, auditoria, toda essa parte de controle e planejamento, né, que a gente faz. Então é muito legal. E aí lá, para mim, é um laboratório em todos os sentidos. Sim. E também é oportunidade, porque as pessoas me procuram, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente consegue até prospectar, se você for parar para pensar, entendeu? E aí, mas dando assim, aula na pós. A empresa é na boa com que você preste serviço para outras empresas, por exemplo, com treinamento, que é o caso que você faz. Não, os treinamentos eu dou fora, porque é pelo meu instituto, então não tem nada a ver, é totalmente fora. Tá. Não tá ligado. E mesmo as pessoas que trabalham lá, eu atendo fora, é tudo fora, eu não vinculo, até porque eu nem posso, né? A gente tem código de ética, todas essas coisas. Sim. Então, mas para mim eu até perguntei se a própria empresa não colocava algum impedimento de você ter alguma coisa extra a estar trabalhando na empresa, porque eu sei que tem algumas empresas que colocam essa condição. Sim, a gente tem código interno, tudo, mas eu já li tudo e não estou dando, como dizem, em governança isso se chama conflito de interesses, né? Entendi. Então não tem nicho de conflito de interesse, até porque eu estou na área da educação, de treinamento, essa coisa toda, então aí não tem conflito. Bom. Se eu tivesse algo que fosse relacionado às atividades, sim, aí com certeza isso... E os treinamentos que você ministra são com quais temas? Que você, para líderes? Hoje, para líder, então... E aí o que é legal, né, que surgiu a psicologia positiva na minha vida, que eu sou apaixonada, e hoje eu faço os treinamentos para liderança mesmo, então até baseado num autor, que é o Kim Cameron, que ele é o cara que fala sobre liderança positiva, e também tem um curso que aí eu tenho várias parcerias, tenho uma colega que ela eu estou desenvolvendo um trabalho agora, mas até legal, não sei se conhece isso aqui, conflito de gerações. Sim. Esse é um problema muito sério dentro das empresas. Você sabe que eu anotei, né? Porque quem é de controle é de controle. Eu falei, eu tenho que fazer o meu roteirinho, porque eu não posso esquecer de falar com o Maurício isso, que é exatamente isso. Tá aparecendo muito para mim o pessoal de startup. E eu estou achando fantástico. E aí me forçou a começar a estudar um monte de... eu estou estudando Python, estou estudando tudo que hoje dentro do mundo das startups eles falam, o próprio linguajar. Tem um linguajar próprio, né? Tem toda uma cultura diferente de uma cultura corporativa, que é um pouco mais rígida. Né? Por exemplo, startup... meio que contra processos, já a estrutura corporativa é quase que toda voltada a processo, enfim, são culturas diferentes, mas que, no fundo, ambas precisam de desenvolver seus líderes. Gente precisa entender de gente em qualquer lugar, né, em qualquer situação. É como eu falo de carreira, né? Só para complementar, Márcia, essa questão que eu estou trabalhando e abordando do conflito de gerações, não é pelo conflito, mas mostrando que uma das coisas que faz você resolver o conflito de gerações é você entender a experiência e promover uma experiência de carreira para os seus liderados, para os seus jovens liderados. E isso faz com que esse conflito minimize, né? Porque, no fundo, todo mundo quer o quê? Resolver um problema chamado carreira. Todo mundo quer ter sucesso na carreira, todo mundo quer ganhar dinheiro com a sua carreira, todo mundo quer ser bem-sucedido. Né? Hoje, um dos maiores problemas das pessoas, e as pessoas, inclusive, se suicidam por conta de questões profissionais,
Exatamente. Né? As pessoas acabam perdendo bons relacionamentos por motivos profissionais, então a gente sabe o quanto é importante esse tema dentro das organizações e fora também, né? Esse é o ponto. Sim, sim. E essa geração que é uma nova forma de trabalhar, então a gente vem com uma onda, eu até indico aí um livro que chama A Revolução Industrial 4.0, é um livro super interessante. Que legal, olha aí um livrinho, eu vou anotar aqui Muito. no meu bloquinho. Anota. E ele estava em inglês, mas eu li ele em inglês na realidade, mas agora o ano passado já tem em português. E aí o que é legal é que esse livro ele fala várias coisas sobre a internet, como que a sociedade fala dos 4 níveis, que é a quarta revolução, que é a informação, conhecimento agora, né? E aí ele também fala assim, mas até onde tudo isso vai? Ele até deixa uma provocação no livro. É um livro gostoso de ler, não é um livro chato. Tem na Amazon, não é tão caro, dá para também baixar em PDF também. Para quem não gosta, né, não pode ficar carregando coisa. Teve gente que perguntou para repetir o nome do livro. É Revolução Industrial Revolução Industrial 4.0. Depois eu passo direitinho para vocês, aí você pode passar para o pessoal. Tem uma dica de livro até no meu Instagram lá, que eu já coloquei ele como dica de livro também, que conforme eu vou lendo os livros, eu coloco lá para o pessoal poder ver, que eu acho que isso é uma coisa que é importante. Eu fiquei super feliz quando ele foi traduzido para o português, porque as pessoas começam a ter acesso às coisas, né? Tem muita coisa boa lá fora, mas está em inglês e aí as pessoas não têm acesso. Então, quando vem, isso é legal. E ele faz essa provocação, essa questão, e aí quando começou a surgir pessoas, né, por causa da transição de carreira, tem muita gente que lá atrás fez uma faculdade e falou, poxa, mas eu gosto de programar. Mas peraí, você gosta de programar? Em casa eu fico fazendo app, fico fazendo joguinho e tal. E aí você vai atrás, né? Porque de uma forma ou de outra você tem que conectar com as pessoas que estão com você. E aí eu tenho um colega que tem uma startup, aí fui fazer uma visita lá para entender como é esse mundo. Fui em vários meetups também, que são as reuniões que tem, que os investidores estão lá para ver quais são as oportunidades de investimento, né? Que tem também. Hackathon também é importante para quem quer entrar nessa área também. Então, e aí tem essa questão que é toda técnica, né? E aí a gente tem na questão comportamental. Como é que eu conheço essa galera, né? Como que eles falam? Como é que eles lidam? E é um novo momento, né? Tipo, de você olhar para essa galerinha e aí você fala assim, o pessoal é super novinho. Não, gente, tem gente de 30 anos aí, 25, 30 anos que tá nessa pegada. Então é um novo olhar. Então as pessoas às vezes ficam muito preocupadas de tecnologia, mas tem todo um contexto aí. Eu costumo dizer que não precisa ter medo da tecnologia. Hoje, graças a Deus, eu sou até a minha dissertação no mestrado fala sobre educação à distância, então eu sou meio defensora da educação à distância. Eu acredito que hoje a informação, ela está aí para quem quiser. Todo mundo pode usar a informação. A questão é como você vai usar essa informação, né? Até eu, como professora universitária, muita gente fala, professor não vai ter mais lugar. Eu falo, não, gente, a questão é você ter conhecimento e profundidade. Então, você tem um headline lá que está escrito, mas o quanto que você vai aprofundar? Então, você tem que ter um cara que vai lá e traduz aquilo para as pessoas de uma forma mais consistente, que aí é o papel do professor. É outro papel, mudou também, galerinha. É diferente, né? Não é mais que nem antes, porque a informação está lá, então é outro jeito. Sem dúvida. Então, nas empresas, em suma, você trabalha desenvolvimento de carreira com as pessoas, né? Pautada justamente nessa questão mais de lideranças. E nos seus atendimentos pessoais, que você ainda atende, também, quem mais te procura? Mais desenvolvimento de liderança ou é pulverizado um pouco dentro de carreira? Eu tenho fases, né? Então, logo eu lembro que quando eu nichei, vamos dizer assim, apareceu bastante mãe de adolescente para falar sobre isso, até porque escola, essa coisa toda. E aí
lições assim, né? Os pais querem que os filhos façam o curso que eles querem pagar, né? E não que o pai quer. Então, isso... E é uma situação, para mim foi um laboratório, porque você lidar com quem está pagando e falar para ele, ó, não é isso que o seu filho quer. Às vezes o cara fica bravo, né? O pai, a mãe fica bravo, aquela coisa toda. Então, foi um aprendizado. E aí... Hoje, eu estou muito com o pessoal de transição, então a partir de 30 até 45, daí para frente, até o pessoal que aposenta. Eu tive um caso de sucessão, a pessoa me indicou, porque pelo fato de eu ter feito governança, e aí eles me indicaram, porque eu era um dono de uma indústria, um diretor, e ele estava meio que passando a sucessão, ele tinha 2 filhos, não sabia para quem. E aí tem um processo de sucessão, né, que você tem que fazer, documentação, tem tudo, e tem a parte comportamental. Então é o pessoal mais velho, assim, que está no mercado, que fez faculdade para pagar conta, e agora ele fala, ai, não estou feliz. Só que eu sempre faço o seguinte, assim, eu sempre trago a pessoa para a vida real, né? Falo, legal, não precisa matar o chefe agora, vamos planejar, porque também muita gente acaba tomando decisões por impulso, por raiva. Então, eu sempre geralmente essas pessoas que estão em transição, elas estão te procurando, e qual que é o ponto final deles? Onde eles querem chegar, né, com essa transição? Eles querem mudar de trabalho. Querem empreender mais para o lado da recolocação profissional mesmo. Recolocação profissional, porque não se sente reconhecido, a grande maioria não se sente reconhecido, e aí por causa dessa nova leva, né, que está vindo, então eu me sinto trocado, poxa, eu me dediquei tanto tempo da minha vida e agora eu não sou reconhecido, tenho o odinho do chefe, e aí, né, essas coisas assim. Só o pessoal que está mais velho, que acontece? Que eu pego quase indo para aposentar, na verdade aí a gente tem que trabalhar o que você vai fazer depois que você se aposentar. Porque a pessoa trabalhou a vida inteira e às vezes ela não sabe os talentos dela, e a gente tem que entrar na questão do talento. E esse é um nicho que vai assim, vai literalmente bombar. Por quê? Nossa, e é lindo, viu? Porque as estatísticas mostram que até 2030 a gente vai ter uma pirâmide quase que invertida etária. Sim, né? Sim, então, estatisticamente estatisticamente uma pirâmide invertida, muito mais seniors, né, do que crianças. Então, praticamente, hoje a gente está vivendo uma fase de abundância de jovens, né? Sim. E por isso que existe esse conflito de jovens. Então a gente tem um bônus demográfico de jovens, mas isso até 2030 isso vai dar uma mudança. Não que não vão sumir os jovens, não, é que a população vai envelhecer e está nascendo menos gente. Então, é uma inversão natural. E com isso, o que vai acontecer? Somado à expectativa de vida das pessoas, né? Qualidade de vida que as pessoas têm e tudo mais, puxa, vai ter muita gente perdida com o que fazer, porque está com vigor físico, está com vigor intelectual, né? Está ativo ainda, quer fazer alguma coisa, na empresa não consegue voltar mais para o mundo corporativo, mas precisa fazer alguma coisa da vida. Né? Então, eu super... Né, tanto aqui na formação em coach de carreira é um módulo que a gente tem que não tinha, e a gente, né, acabou implantando esse módulo porque não tem como não falar disso. Não tem como não falar e é sensacional. Disso, né? É sensacional. E assim, Maurício, é como a gente, assim, pelo menos eu, né, eu fui criada para ser operacional. Então, fui lá criada para ajudar pai, mãe, pagar conta, aquela coisa toda, mas eu sempre tive aquele sonho de fazer faculdade. Mas antigamente, hoje não, hoje as pessoas têm acesso à faculdade, mas antigamente você tinha que fazer vestibular, era mais pesado. Então, você ia fazendo. Então, muita gente se aposenta e fica em casa sem fazer nada. E às vezes pensando como um head de negócio e até como mercado, eu vejo, como você falou, tem algumas empresas que já estão abrindo vagas para estagiários de 50 anos. Sim. Olha que interessante. Então, a pessoa está aposentada, tem uma experiência, tem um know-how, talvez o salário dela não vai ser tão alto, mas ela não está
fora do mercado, que isso mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Total, e aí você né? começa a desenvolver talento. Então, por exemplo, no processo de coach de carreira com esse tipo de persona que vem para mim, que chega na minha mão, na realidade eu trabalho a questão da autoestima, a pessoa se redescobrir. E é tão lindo, porque assim, a pessoa está em outro momento, né? Já casou, separou, teve filho, tem neto. Tem uma história de vida muito legal para ser trabalhada, né? E às vezes é engraçado que a pessoa não se toca disso, fala assim, putz, eu tenho uma história de vida que eu posso utilizar num novo projeto, né? E quando você traz essa abordagem, a pessoa dá até um pulo, porque ela acredita que quando ela sai de uma empresa, ela perdeu tudo. Não, ela não perdeu. Pelo contrário, ela ganhou muita coisa boa na vida dela, né? É só ela entender o que é um ativo, né, da história dela, o que aquilo pode se transformar num novo negócio, numa nova etapa. Exatamente. Então é muito legal trabalhar com esse público assim, é algo fantástico. Né? Eu costumo dizer, quando eu estou lá no trabalho, que o pessoal chega assim, bom dia, você está bem? Eu falei, meu CPF está ótimo, e o seu CNPJ? Porque as pessoas às vezes não desconectam, né? Então, quando vive, às vezes sai da empresa e fica lá, que eu brinco, né? O CNPJ fala, não, gente, todo mundo é CPF, tá bom? CNPJ você deixa lá. Parar com esse negócio isso aí já era, né? Principalmente entendeu? Falando até das novas gerações, eles não se entendem mais como um PJ. Não, eles são totalmente diferentes. Totalmente diferente. Agora me diz uma coisa, Márcia, como é que você consegue ter uma vida com uma agenda tão cheia, com tanta demanda? Quais são os ingredientes? Como é que você faz? Você faz um trabalho ativo nas redes sociais, o fato de você dar aula, o que você atribui aí, você ter realmente uma rotina mais preenchida? Porque a reclamação que eu vejo de muitas pessoas é, fiz curso de coach, fiz curso de ok, eu não consigo cliente, eu não consigo uma empresa, eu não consigo... O que a gente pode ajudar essas pessoas aí? Eu acho que tudo você tem que planejar. Então, assim, quando eu fiz a primeira formação de coach, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Isso é normal e eu acho que faz parte, tudo bem. Sim. Depois que você... E tem gente que faz e não vai atuar, né? Tá tudo bem, não tem problema. Mas quando não eu é todo mundo que faz uma formação que precisa viver de coach. Ok, tá bom, tá tudo certo e ok. É uma transformação, mas tudo bem. Quando eu vi que eu tinha também dom para essas coisas, porque na realidade no curso eu falei assim, nossa, mas eu faço isso na faculdade com os meus alunos, mas isso daqui, não sei o quê, até na época eu falei pro Zé, né, eu falei, Zé, eu acho que eu sou coach e eu não sabia, e aí, né, ele é todo apaixonado pelo que faz, ficou todo e tal, e depois eu comecei a pensar racionalmente, eu falei assim, peraí, isso aqui é uma coisa que pode ser. Hoje eu estou com 44 anos. Aí eu falei, bem, isso aqui é uma oportunidade. Então eu comecei a ver como um negócio, como uma oportunidade mesmo. Falei, peraí, se eu posso, o que eu vou fazer depois? Então eu, de uma forma ou de outra, também já vou trabalhando isso comigo. E aí eu fui estudar, gente. Eu fui estudar para ser coach. Eu fui estudar toda a parte de como prospecta, eu estudo ainda, estou estudando marketing digital, eu tô fazendo... E aí eu sempre estou muito antenada, né? E aí do ano passado para cá, eu criei o Instagram do Instituto, então agora eu estou profissionalizando de uma forma mais séria, mais estruturada, fazendo parcerias mais consistentes com pessoas, com treinamento, então eu vou lá, até porque, como você diz, eu tenho uma vida louca, né? Assim, tem dia que eu chego em casa meia-noite e tal, então não dá simplesmente, você tem que ter parcerias. Né? Você tem que estar predisposto a isso também, né? Exatamente. A ter um esforço, às vezes, extra normal, porque, gente, na mediocridade, né? Ou seja, né? Na média, né? Sendo a média, fica difícil. Sim, né? Porque a concorrência é muito forte quando você está na mediocridade. Né? Todo mundo quer estar na média porque é uma segurança, né? É tranquilo. Agora, fora da média, são poucas as pessoas. E, geralmente, quem tem sucesso é porque sai fora da média, né? Exatamente. Sai dessa vida medíocre, né? Exatamente. Então, assim, eu me propus e falei, não, é isso que eu quero para minha vida.
ponto, como que eu vou fazer? E aí eu comecei a racionalizar mesmo. Então, tá bom, o que que eu preciso? Primeiro eu preciso aparecer, primeiro eu tenho que nichar, primeiro eu tenho que começar a estudar, porque eu quero que isso seja algo perene para a minha vida. No que eu quero virar referência, no que eu quero que as pessoas olhem para mim e me respeitem como profissional, de carreira, que eu possa Você conseguiu ter uma ajudar. visão clara daquilo que você queria ter? É, Sim, hoje você tem uma visão bem clara, sim, né? tenho. E o Instituto era uma visão clara tua, de ter um Sim, Instituto. tem aquela coisa do nome, aí eu fiquei, não, eu acho meu nome lindo particularmente. Aqui, ó, Marcinha Mulher de Fibra. Ai, que lindo, gente, A amo vocês. Gabi Honório colocou Marcinha Mulher de Fibra. Ah, eu tenho O aluno Nuno, que aqui é lá meu que de, está entrando. o Nuno, que é lá de Portugal, colocou média é igual a zona de conforto. É isso aí É mesmo. verdade, exatamente. Então, assim, planejamento, saber o que quer, saber que lidar com pessoas não é brincadeira. Eu tive um treinamento agora no final de semana com uma colega que eu sou parceira, e a gente, quando começa a ir a fundo, as pessoas choram, as pessoas se entregam, e aí você tem que estar preparado para receber isso, para tratar, para cuidar. Então, não é brincadeira, gente. Quer fazer coach, mas coach de carreira, seja qual nicho que vocês forem Sim, atuar, tem que ser muito sério, porque você está muita lidando com responsabilidade. vidas. Então é muita responsabilidade. Eu, como E saber o seu profissional, limite também, né, de atuação, né, Márcio? É muito exato. importante, né? Que eu Isso, vejo que exatamente. é onde muitos pecam, né? Acabam É, invadindo uma área que não é dele, que às vezes é de um terapeuta, né? De um isso. psicólogo, de um É, psiquiatra, né? eu tenho Então tem colegas que que tomar são cuidado com isso. psicólogas, que a gente meio que tem uma equipe, então se eu vejo que a pessoa Legal precisa de isso, um. Aí eu já legal. direciono, eu falo, ó, eu posso ir Ótimo, até aqui, vai para ótimo. lá, né? Ela vai cuidar de você e eu super respeito. E aí, para mim, assim, e eu tenho muito cuidado, porque como as pessoas hoje estão muito tristes, tanto que uma das hashtags que eu uso é Bora Humanizar, porque é uma das minhas propostas, é humanizar o Legal. mundo corporativo, fazer com que Ah, as que pessoas bacana. se gostem mais, se amem mais, né, de uma forma que dá, né? Porque quando você envolve dinheiro é muito complicado, é uma competição muito pesada. Mas dá pra gente amar o Você tá em amiguinho São sem Paulo, matar. Márcio? Eu tô, eu Ah, você é de tô. São Paulo, né? Ah, Eu legal. sou de São Paulo. Tá. Sou de São Paulo. E essas empresas que você costuma fazer um trabalho, você é em São Paulo ou você faz Brasil inteiro? A grande Até para o maioria em pessoal São saber. Paulo, mas já fiz Tá, fora também. entendi. Aí é que assim, eu acho que quando o contratante, graças a Deus, ele quer você, ele fala, como é que você pode ir? Aí eu falo, que só consigo sábado, ou só consigo à noite. Não, tá bom, beleza. Aí a gente vai, de uma forma ou de outra, se organizando e vai se encaixando. E graças a Deus, assim, já surgiu esse ano, eu tenho palestra aí, bastante universidade me chama, porque como eu sou professora, então muitos colegas Que acabam, legal. vai ter a feira de administração, vai lá fazer uma palestra, vai ter a feira de RH, então é legal que vai pintando Que bastante bacana. oportunidade, e para mim é um laboratório, né? Porque na hora que o Sim. bicho pegar mesmo, eu tenho que errar agora, porque depois que o bicho pegar já era. Então eu tenho muita preocupação. Então quem quer crescer, essa coisa toda, que, sei lá, gente, planejamento, foco, não vai sair do emprego, não vai dar um de louco, vou pedir minhas contas, vou ver de propósito, ninguém vive de propósito, tem boleto para pagar no final do mês, tá? Então, assim, hoje eu estava vendo, inclusive, no LinkedIn até, ao vivo, e um pessoal de startup, eles estavam falando grana versus propósito, e um dos meninos novinho falou que ele tinha duas propostas, uma proposta que era uma empresa grande, registrado, trabalhado social, bater ponto, salário alto, e o outro podia ir de qualquer jeito, tomar cerveja, aquela coisa toda, só que o salário era baixo. Para ele falou, eu tinha meu pai e minha mãe para bancar, eu escolhi a outra. Mas se fosse em outro momento, na turma era uma roda, eu teria ido para a empresa formal, porque é o que ia pagar minha conta. Então, assim, a gente tem que se planejar, tem que ter foco, tem que ser racional. Eu costumo falar, o sonho está aqui, eu sei que ele vai acontecer, mas vamos devagar, a gente vai construindo e com alicerce, não vai sair que nem doido. Nossa, vou salvar o mundo. Cara, põe primeiro a máscara, depois para você estar forte, para você ajudar o outro. Cuidado Senão para não vai não rolar. queimar a ponte, né? Principalmente nessa questão financeira. Eu sempre falo, é muito importante esse planejamento financeiro até, né?
as pessoas, quer dizer, as pessoas, e eu me incluo nisso, eu sempre fui muito desligado com essa questão financeira. Eu fui resgatar isso não faz muito tempo na minha vida, de fazer uma planilha financeira, de acompanhar mais metas e tudo mais. Isso faz total diferença, né? Você saber, né, o que está acontecendo nesse gatão. Eu sempre falo para as pessoas tomar muito cuidado, né? Principalmente no ponto de transição de carreira, que às vezes você precisa de um dinheiro para reinvestir num novo treinamento, né? Você precisa de um dinheiro hoje, por exemplo, para impulsionar um post no Instagram, porque o Instagram não entrega tudo que você posta para todo mundo que está te seguindo. Né? E tudo bem, é a política deles, é o jogo deles, tá tudo bem. É business, é business, né? É business. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí. Se você está aqui, você está para jogar o jogo deles, né? Exatamente. E você está predisposto a isso. Então, se não está, você sai fora da brincadeira, né? Então, tudo precisa de investimento. Então, é muito importante esse planejamento financeiro. Para quem está pensando, né, nessa transição de carreira e pegando as dicas aqui da Márcia, né, pensa sobre isso, que é muito importante, né? Se você puder fazer um colchãozinho financeiro, né, para poder promover uma nova história na sua vida, uma nova jornada, isso é muito importante, né? E sim, ter planejamento, que significa ter, poxa, aonde que eu quero chegar, né? Ter uma visão de onde você quer chegar, né? Principalmente até de quanto você quer ganhar, né? Eu canso de perguntar para coaches que estão se formando, entrando no mercado, eu falo, poxa, qual é a tua meta esse ano financeira? Poxa, não sei. Eu falei, então, como é que você vai saber quantos processos de coach você tem que vender? Como é que você vai se impulsionar para isso? Como é que você vai se organizar para isso? Somente não está ajustada para o ganho. Né? Quer dizer, você vai ficar só atendendo, fazendo pro bono, e as contas, como é que faz? Né? Então, une os dois. Então, você tem que ter um planejamento de metas. Olha, eu preciso vender no mínimo X processos de coaching por mês, porque senão eu não vou conseguir chegar na minha meta. Isso faz com que você se movimente, né? E outras coisas que eu aprendi também, essa questão que você comentou, né? Também, coach bonzinho também não é bom coach, não. Coach que fica só passando a mão na cabeça, não. Você tem hora que, por exemplo, quando a primeira sessão quando vou fazer a anamnese, o que você quer da sua vida, quero trocar, a primeira coisa que eu falo, como é que tá a tua vida financeira? É a primeira pergunta. E às vezes, Maurício, eu levo 3 sessões para organizar a vida financeira junto com a pessoa. E na 4ª sessão que a gente começa a estruturar a carreira. E aí na 5ª a pessoa fala, não posso mudar de trabalho agora. Eu falei, ok, mas o que a gente vai fazer para isso acontecer daqui a algum tempo? Que seja 1 ano, 2 anos, mas quando a gente traz essa consciência nas pessoas, a pessoa fala, nossa, meu Deus, eu ia fazer uma bobagem. Às vezes está pagando casa, está pagando apartamento, criança pequena. E aí você vai ver, às vezes, é frustração da infância, tem um monte de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, planejamento para mim eu como profissional, né? Tipo, como coach, mentor, essa coisa toda. E os meus coaches, meus mentorados também, eu falo, planejamento. Gente, vamos planejar. E aí a gente... Porque com paz de espírito a coisa anda. O problema do planejamento é que são 2 pontos que eu vejo. Né? Primeiro, que o brasileiro nunca teve a cultura do planejamento. Não, nunca verdade, teve, né? A tem nossa razão. cultura sempre foi do imediatismo, porque a nossa política econômica sempre foi do imediatismo. Né? Ou seja, a gente tinha uma inflação que corria dia a dia, tudo era matar um leão por dia e tudo mais. A gente não foi criado para fazer planejamento. Eu lembro que em 89 eu morei numa casa eu fui fazer um intercâmbio e morei numa casa dos americanos em San Diego, na Califórnia, e eu estava vendo lá o cara lá no computador, lá o chefe da casa no computador, e enquanto ele ficava naquele computador, eu falei, o que você está fazendo nesse computador? Eu vi aquela planilha, né, antiga, naquele Macintosh antigo. Ele falou, Maurício, isso aqui é uma planilha que eu estou fazendo, financeira e orçamentária aqui de casa para os próximos 5 anos. Isso em 89. Tá vendo? Você entendeu? Então, planejar nunca foi muito forte do brasileiro. O brasileiro gosta de matar um leão por dia. E a gente tem uma descrença com planejar, porque sempre a objeção que a gente coloca, o questionamento que a gente coloca é assim, planejar para que você não sei o que vai acontecer amanhã. Isso, Eu escuto muito o sabotador, isso, né? A gente é sabotador, né? Sabotador, né? Eu sei que pode acontecer um monte de coisa amanhã, mas
Imagine se você não planejar, né? Então, e são esses dois pontos que eu acho que pega muito nas pessoas e as pessoas acabam sofrendo com isso. Meu irmão é da área financeira, atua na área financeira, ele fala muito de planejamento financeiro. E ele estava até comentando comigo sobre esse mercado. O mercado que agora estão falando sobre planejamento financeiro. Agora começaram a falar de planejamento financeiro. E assim, as pessoas, quando falam dessa palavra planejamento, principalmente financeiro, as pessoas fogem. É uma palavra que repele. Planejar é uma palavra que repele as pessoas. Por quê? Porque dá dor no cérebro. Isso dói. Não é nada agradável planejar. Né? Ninguém acorda de manhã e fala, opa, hoje eu vou planejar. Quando você fala planejar, o cérebro já entra num estado de preguiça tremendo. Né? Ele já quer te parar ali e falar assim, não, você não vai planejar, você não vai gastar tempo com essa besteira, isso aí não serve para nada. É verdade, é verdade. E é porque requer energia, né, também. Requer né? energia, Planejar requer energia. Nosso cérebro não gosta, infelizmente, a gente nasceu com um cérebro preguiçoso. Ele é danadinho, então eu acho que, tipo assim, se eu for falar de dica, eu até anotei aqui, planejamento, foco, olhar, que foi exatamente o que você comentou. Olha para o teu futuro, eu quero isso, beleza, mas como é que está o meu presente? Porque também as pessoas vivem muito de ilusão. Ah, eu quero, sei lá, ter um carro, ter uma casa, sei lá, X, né? Dentro da cultura de cada um. Mas se o teu futuro, ele remete para o teu presente, o que você está fazendo? Então, eu acho que isso é uma das coisas que, pensando enquanto autorresponsabilidade, sabe aquela coisa? Autorresponsabilidade. Para depois você não pôr a culpa no pai, na mãe, no chefe, no marido, na esposa, no filho, que você pagou a escola do filho. Eu tô com vários livrinhos aqui do lado, eu gosto disso. Então vou indicar esse livrinho aqui, ó, do Paulo Vieira, de autorresponsabilidade. Eu tenho ele. Esse aí um mesmo. livrinho pequeno, você lê ele rapidinho, ele é pequenininho, ó, ele cabe na palma, você lê e ele dá umas dicas muito legais. É sensacional, eu já li. Sensacional. De autorresponsabilidade, tá? Então, isso aí. Foi legal que você tocou nisso, porque esse livrinho estava aqui do lado, aqui. Um livro cheio de livro do meu lado. Eu também tenho um monte aqui. É o que eu falo, né? Como diz, né, aquela frase do Einstein, uma mente que se expande nunca mais volta para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar, então, é verdade, não tem jeito. Já lá. Renata, a prof entrou. Então, falando de psicologia positiva, nossa amiga Renata Livramento está aí. Oi, querida. Exato, ela me deu aula, minha linda. Obrigada, prof. Que bom. Aí fica uma dica, mais uma outra dica. Então, quem quiser conhecer mais profundamente sobre psicologia positiva, tá aí a Renata.Livramento aqui. Sim. Vocês podem seguir a Rê lá e vão aprender bastante sobre isso. Além dela ser uma excelente coach de carreira, ela é uma grande especialista em psicologia positiva. Já tá aí a psicologia. Bola, Marcinha. Marcinha, a gente está com um tempo já meio que... Já! Ai, gente, eu falo mais que tudo. Ai, eu adoro falar. Adoro falar. O Nuno colocou uma coisa interessante aqui, ó. Não complica o teu presente com algo do passado, que não vai ter futuro. Que bacana esse gostei. Olha, legal, bonita essa frase. Gostei, obrigada. Obrigada, gente. Vim prestigiá-los. Legal, show de bola, Rê. Muito bom estar aqui. Deixa eu ver se tem alguém que colocou aqui alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Marcinha aqui? Tem tempo ainda, Maurício? Você está com o cronograma aí? Temos um tempinho aqui. Deixa eu ver se alguém quer fazer. Eu sei que está chovendo e coraçãozinho aqui. Mas ai, que lindo! Perguntas. Se não teve dúvidas, é porque a gente está sendo bem esclarecedor. Deve ser aluno que quer nota. Deve ser. O coach que está com tarefa atrasada e eu vou cobrar. É isso aí, o papel do coach é cobrar, né? Eu falo para você, poxa, ninguém vai contratar um coach para emagrecer, que o coach pergunta para você assim, você quer correr na esteira ou não quer? Cara, sobe nessa esteira aí e vai correr. É no mínimo 10 minutos por dia. Você não tem opção. A tua opção é dizer não. Exatamente. Você entendeu? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão, né? No coach de ser o bonzinho, de só perguntar. Às vezes, sabe, a gente precisa ser enérgico, né? Porque o coach é aquela pessoa que está junto, que vai lá e te força a sair da sua média, né? Então você precisa forçar a pessoa a sair da média, lógico, dentro da integridade, dentro de um monte de outras variáveis, né? Uhum. Tânia, eu já demiti coach. Assim, foi bastante claro. Já demitiu o coach também? Já demiti,
Porque eu falei assim, depois é meu nome, a pessoa vai falar que não conseguiu o resultado porque ela queria. Eu contratei um coach, porque hoje em dia eu penso, tudo é coach e tal, mas assim, eu falei para a pessoa, devolvi o dinheiro, inclusive, falei, tá aqui. Não, mas você fez as sessões. Eu falei, não, mas a minha questão... Aí entra aquilo que a gente está falando, de dinheiro e propósito, vai além. Eu não estou aqui só pelo dinheiro, cara. Isso vai muito além. Eu quero ver você feliz na tua carreira e daqui a algum tempo... A gente estabelece metas de ganho, mas aquilo lá é um pano de fundo para algo que a gente realmente está querendo muito fazer. Né? Esse Exatamente. É o ponto. Não pode não ter nada, só ter o prazer, a alegria, porque senão você não vai ver a cor do dinheiro, você não vai pagar a conta. Né? Exatamente. Mas Ari trabalha comigo. Quem? Obrigada, Ari. Ari Nascimento. Ela está começando a carreira profissional dela, tão lindinha, minha aprendiz. Que ótimo. Márcia, você que navega pelo mundo corporativo bastante, muitas pessoas falam assim, Maurício, as empresas ainda estão contratando coaches? As empresas ainda contratam coaches? Tá. Não para operações, tá? Hoje, quando eles contratam, é mais os heads, os executivos, né? Então, diretores, superintendentes. Não costuma descer, que eu particularmente acho isso uma judiação. Às vezes, isso eu acho que é um gap, inclusive, chega vários treinamentos legais nas lideranças, mas não desce para a base. E o que é mais interessante é que depois a liderança vai cobrar aquela informação que ele não passou, né? Porque o cara vai, faz um treinamento, vai para um hotel, fica uma semana, e aí ele vem, tá, entendi. E vem com um racional, olha, não, veja bem e tal, mas as pessoas não estão no mesmo alinhamento. Então, geralmente, a grande massa, principalmente, eu trabalhei vários anos em operações, então é a grande massa que eu falo que é o sangue dentro da empresa, quem leva, né, as coisas para acontecer, mas muitas vezes não chega, se a pessoa não for lá e pagar por fora, né? Mas não tem assim, eu vejo um pouco desses gaps, assim, os heads de negócio acabam tendo mais acesso. E esses líderes, eles estão atuando como coach dos seus liderados? Eles têm usado essa ferramenta para a liderança? Como é que você... Eu vejo, então, Maurício, eu vejo pouco. Exatamente por aquela questão do comecinho da nossa live. A grande maioria, eles são muito cobrados por resultados e processos. E aí não dá tempo de fazer gestão de pessoas, não dá tempo de coachear ninguém, não dá tempo de fazer... não digo pegar na mão, mas imagina um líder, uma pessoa que quer se tornar líder, né? Joga e vai. E quem já está, não dá tempo, muitas vezes, de fazer todo o desenvolvimento das pessoas, né? E o RH, às vezes, é caro, é o que você comentou, às vezes é caro você contratar um coach ou um processo de coach. Hoje tem uma questão de eficiência e de custo muito pesado nas empresas, né? Essa questão de custo está muito alta, por isso essa questão de automatização, de processo e tal. Mas eu acho que depois eles vão pagar o preço lá na frente, porque as pessoas vão começar a ficar doentes, e aí a gente entra, não tem problema não. A gente entra e resolve. Mas né? Desculpa. Paga aí que a gente resolve. Que a gente resolve, né? A gente tá não tem problema. Então, tem muito essa questão então a informação... os grandes treinamentos até mais caros ficam nos executivos, nos heads, né? Isso não desce para a grande massa, mas é o mais engraçado que já aconteceu comigo, é assim, mas por que você está falando isso? Não, porque eu tive um treinamento, ou porque eu direcionamento... mas você não falou nada, e aí você não sabe o que está acontecendo, o que tem que fazer. Aí você começa a ver uma mudança na empresa e fala, gente, o que está acontecendo aqui? Aí depois você conversa com o outro e fala, tá tendo direcionamento estratégico, agora que eu percebi. Só que aí já gerou estresse, você já usou a teoria da mente para um monte de coisa. Então, eu acho que essa questão da grande massa, para mim, ainda é um gap. Né? De chegar... Fica no nível de liderança, a questão do coach no nível de liderança, isso vem funcionando, mas quando chega
no nível operacional da grande massa. Isso se perde por dois grandes motivos, talvez, que é o que até a Tânia colocou aqui. A Tânia Sullivan, que é uma grande amiga também. Exato, Tânia. Colocou assim, as empresas querem que o gestor faça o papel de cascatear isso para as equipes. Mas mesmo assim, muitos gestores não fazem esse cascateamento, né? Esse que é um problema, esse processo para ali no nível de gestão, né? Isso que acaba bastante. A Renata Livramento, a Rê colocou, concordo, mas as principais escolas de negócio do mundo oferecem coaching para os seus alunos. Então, acho que isso diz algo de importância do coaching nos negócios. Sim, né? São evidências. A Tânia até colocou, complementou aqui, né? Eles não dão conta por falta de tempo e de preparo. Sim, por falta de tempo, por duas questões. Primeiro, pela pressão do resultado, e segundo, talvez, por uma má gestão de tempo, né? Do próprio tempo. Tem muita gente que perde muito tempo. E segundo, por um preparo de poder fazer isso de uma forma mais ágil, mais rápida. Por exemplo, talvez até por um coaching formal, né? A gente fala que é aquele coach que você nem marca um horário, apenas em 5 a 10 minutos você consegue coachear alguém muito rapidamente, né? Você consegue extrair o resultado, mas nem isso às vezes é feito, não há essa cultura, né? Não dá tempo, às vezes é uma loucura, é entrega, é resultado, loucura, é meta, e aí você... Principalmente na área de vendas, né? Isso é muito forte, né? Essa questão das metas, dos resultados, né? Então, eu vejo isso assim. Existe contratações, mas são muito específicas. E aí, é o que a Tânia comentou do cascateamento. Aí faz um programa de coach que o gerente ou sei lá quem, um diretor vai fazer. Só que ele não é profissional da área. Ele não é que ele é incompetente, mas ele não vai conseguir fazer com o mesmo... A Joyce entrou e Jojó. Ele não vai fazer com a mesma expertise que a gente tem. A questão das perguntas é uma coisa que pega. Então, se você não foi lá e pensar... E tem que... Até para você fazer um coach de carreira para uma equipe, você tem que falar onde eu quero chegar. O que eu quero engajar? Porque isso é uma das coisas. Hoje a gente usa, é igual a palavra do empoderamento, né? Que ela foi até usada de uma maneira errada. Engajamento. Onde que eu engajo as pessoas? Como que, até o Ale Prates, ele fala isso no livro dele do Não Negocie com a Preguiça, tem um capítulo só de engajamento, e ele fala isso, inclusive, nas palestras dele. Essa questão, quando você quer engajar, a pessoa está lá de livre, espontânea vontade. Ninguém foi lá e pagou para a pessoa fazer. Então, o quanto que você quer ter uma equipe engajada de livre, espontânea vontade, o quanto que ela quer estar lá, independente de você for o chefe, porque quando é líder o cara já engaja natural, mas quando é chefe, ele vai estar lá porque ele é chefe, isso não é engajamento. Agora, quando você está lá porque você quer, porque o cara é um líder, ele consegue desenvolver as pessoas veem ele como ele consegue estar mais próxima das pessoas, né? Exatamente. Tem essa questão da empatia, no sentido não de você sentir, mas você fala, peraí, meu colaborador tá com alguma coisa, tem alguma coisa diferente, ter o cuidado, sabe? Eu acho que isso... Eu acho que assim, a partir do momento que você quis ser líder, cara, tem um monte de coisa, que nem filho. Você quer ser pai e mãe, é ficar sem dormir, é comprar fralda, é um monte de coisa. É a mesma coisa, você vai ter que abrir mão. Conversar com seu filho, não precisa ser todo dia, toda hora, mas tem hora que você tem que parar com seu filho, seriamente. É ônus e bônus, porque... No final do ano o bônus está lá. Então, cara, tem todo um processo. Mas sim, você sabe que é passível, eu falo assim, quando eu falo de coaching, eu falo às vezes, né, por exemplo, do coaching para um líder, né? Às vezes ele tem que aprender a fazer as coisas de uma forma mais sucinta e tentar entender a cultura do coach para que ele coloque isso na empresa de uma forma geral e cascateie isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu viajei com o presidente de uma grande companhia aérea brasileira. Né? Virou um grande amigo. E tanto aqui no aeroporto, quer dizer, aqui em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, como no aeroporto em Santiago do Chile, a primeira coisa que ele fez foi ir lá no check-in, conversar com cada membro da equipe do check-in, falar como que estão as coisas por aqui, está tudo bem por aqui. Quer dizer, você precisa falar com todo mundo, ele tem lá 8.000 funcionários na empresa. Não, mas ele foi lá, falou com meia dúzia, que essa meia dúzia, sabe, recebe uma atenção especial, ele entende o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso é o ponto. Não necessariamente ele precisa se tornar um coach, ir lá marcar 10 sessões com cada pessoa, realmente eu acho que isso fica muito difícil. Mas, né, mas talvez ter a cultura, a atitude, né, de coaching. Né? Acho que isso é importante.
Mas Enfim, visões aqui que a gente está colocando para o mundo corporativo, que é uma discussão muito interessante, porque tem muita gente que quer atuar dentro desse mundo. E realmente é um mundo muito rico para você atuar, porque é um mundo que está acostumado a fazer contratação de serviços. Né? As pessoas falam, Maurício, é uma boa trabalhar como coach no mundo corporativo? Sem dúvida alguma, porque é um mundo que está habituado com contratação de coach muito mais que o mundo, inclusive, educacional, né? Que ainda não tem essa cultura da contratação. Né? O mundo educacional, os jovens, os pais contratam fora da escola. Não é tão fácil abrir uma escola para vender o seu processo. Né? No mundo corporativo já é diferente. Se você tem um trabalho, principalmente na questão dos líderes, fica um pouco mais fácil por conta dessa cultura de contratação. Né? Sim, mas, eu acho que trabalhar essa questão do líder servidor hoje é um dos grandes... Aí entra a psicologia positiva, que aí a gente fala do líder servidor. E aí eu trabalho, por exemplo, se eu vou fazer um processo de liderança, o cara quer, eu quero virar gerente, essa coisa toda, aí eu aplico a ferramenta da psicologia positiva, mais as ferramentas do Maurício, e vou lá e faço um mixer, a caixa de ferramenta mesmo, para a pessoa poder achar aonde que ela... Se desenvolver, onde está o gap, onde não está o gap e ir para frente. Né? Porque às vezes, Maurício, a pessoa nem quer, ela quer só o status, tá? Ela quer o cargo, quer o dinheiro e tal, mas ela não sabe o que vem atrás. É verdade, né? E tudo na vida tem ônus e bônus. Né? Exatamente. Ser coach, tem os ônus. Tem os bônus, isso aí. Mas também tem os sábado, ônus, domingo, feriado, né? madrugada, então por aí vai. Tem os bônus, mas tem os ônus. Tem que viajar. Quer ser um empreendedor, quer montar o próprio negócio? Tem os bônus, mas tem os ônus. Tudo, não tem jeito, né? Exatamente. Amiga, olha só. Acabou. Realmente a gente vai ter que começar a se despedir, porque senão eles vão travar a gente aqui com 1 hora, faltam praticamente 3 minutos. Ai, é uma Deus. pena, mas assim, essa live depois vai ficar gravada lá no YouTube. Quem quiser assistir o reprise, fica lá na minha página lá do YouTube, no Maurício Sampaio. Então, gente, eu quero agradecer, primeiro, Márcio, quero agradecer você pela sua doação, pela sua disponibilidade de tempo, essa pessoa maravilhosa, iluminada que você é. Parabéns por todo o seu trabalho, o trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui mais uma vez, em mais uma live, com uma entrevista super bacana aqui. Valeu, pessoal, ótimo de vocês estarem aqui, muito gostoso. Essa é uma comunidade aqui que eu tenho um grande prazer de manter e estar junto aqui. Coraçãozinho. Marcinha, dá tchau para a turma aí. Tchau, galera. Obrigada. Amanhã eu dou beijo a todo mundo, tá? Valeu por ter. por estar aí. Quem teve presente amanhã tem 10. Tem bombom amanhã, gente. E Maurício, gratidão pela oportunidade. E obrigado por esse trabalho lindo que você faz, porque também eu só estou aqui também porque você me deu oportunidade de ter esse monte de ferramenta, um monte de coisa legal que a gente... E vamos, bora humanizar, né? Esse povo, né, meu gente? Todo esse povo aí. Humanizar. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Beijão Tchau. Pra vocês. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.